E como será o clima lá no Vêneto? E não só no Vêneto, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a Itália inteira e, claro, alguma coisa ali a respeito da Europa. Não vou trazer fontes aqui porque são experiências próprias, né? Mas eu não vou falar nenhum dado específico, nem nada disso, nem nada muito técnico, porque é sobre uma vivência que eu tive também de pessoas que eu converso que moram ou, né, viajam para outros lugares da Europa. E se realmente tem muita gente que pensa, né, que a Europa inteira cai neve, que faz muito frio em todos os lugares da Europa. Vamos ver se nesse vídeo aqui a gente consegue confirmar isso. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, fica no vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque aí você consegue sempre ser avisado quando um vídeo novo é postado aqui no canal. E aliás, a gente tem vídeo novo todos os dias, então não perde, né? Não perde o canal de vista, porque senão você não fica sabendo do que tem aqui. Por isso é importante ativar o sininho das notificações. Bem, olha só, pessoal, eu tive essa ideia aqui, né, de trazer esse vídeo por conta aí de uma conversa que eu estava tendo com um inscrito no canal, no Lenguamare, a respeito do vídeo que eu gravei sobre o nosso chapéu lá, né, feito de tranças, né, da Dressa. Então, que basicamente os colonos usavam e ainda usam aqui por conta do calor, né? Por conta do calor não, por conta do sol. Na verdade, né, para se proteger do sol. Então, mas isso sempre foi, essa é uma tradição que foi trazida da Europa por eles, e claro que os portugueses já utilizavam isso, se a gente for ver algumas pinturas, né, dos portugueses também no Brasil, e já se tinha, né, chapéu de palha diferente ali. E aí também tem o nosso aqui, o Vêneto. E se você quiser assistir o vídeo, eu aconselho que assista, porque daí eu falo não só a respeito do chapéu, da tradição de usar, ou a arte da Dressa, mas eu faço um link, uma conexão do chapéu com a nossa tradição milenar, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que fazer esses laços, tem que conectar as coisas, não é? As coisas não aparecem por nada. Quando a gente descobre o sentido a fundo das coisas, a gente passa a respeitá-las cada vez mais e a ver que aquilo não é uma simples, né? Muitas pessoas podem pensar, é uma cafonice, é uma coisa, enfim, de gente velha, de colono que não se usa mais. Não, a gente vai desmistificando essas coisas e vendo que, na verdade, em muitos casos, nós é que somos, digamos, ultrapassados, porque estamos vivendo em ignorância em muitas coisas, né? Enquanto as pessoas que vieram antes de nós tinham mais base cultural do que a nossa, que, enfim, meio que se modernizou assim e caiu no esquecimento ali cultural, tá? Como é que é o clima lá? Vamos começar pelo Vêneto. Bom, como eu vivi lá no Vêneto, eu posso falar um pouquinho melhor para vocês que, por exemplo, o inverno, né, deles é meio subjetivo assim. Ainda mais nos dias de hoje. Pode ser que vocês vão enfrentar um inverno mais fraco ou um inverno muito mais forte, tá? É basicamente como acontece, por exemplo, no sul do Brasil, né? Muitas pessoas que vêm fazer turismo e tal, provavelmente já pegaram, que vem mais de uma vez, né? Provavelmente já pegaram invernos mais fortes, onde até encontraram o fenômeno da neve, e invernos mais fracos, onde não tinha assim, enfim, aquele frio, mas alguns dias ali de frio, e aí depois um clima mais ameno, que não fazia assim calor, apesar de às vezes, né, ter umas ondas meio loucas assim, que vem um calor no meio do inverno, mas como regra geral se tem o frio. E às vezes um frio mais rigoroso e anos com um frio menos rigoroso. Isso acontece também lá. É claro que daí você tem pontos lá. Se você for mais ao norte, né, cada vez mais ao norte, mais perto das montanhas, vai ser mais frio. Você vai pegar mais frio, é mais alto, tem mais vento, geralmente tem neve, né? Difícil que nunca vá ter neve ali, mas o que acontece é que se o inverno for mais fraco, muitas vezes não neva dentro das cidades. Eu estou falando do Vêneto agora, tá? Não neva dentro das cidades. Só se for uma cidade muito encostada ali, né? Nos Alpes e tal, ali provavelmente vai nevar. Sempre que nevar nos Alpes, vai nevar ali também. É muito mais raro de não ter neve nesses lugares. Mas
Vamos lá, vamos citar a maior parte das cidades do Vêneto, né? Verona, Vicenza. Verona, por exemplo, Verona, eu posso estar errado, mas a minha impressão é que Verona é a cidade mais quente, a província mais quente do Vêneto. A minha impressão. Agora, se alguém tiver alguma coisa para falar, fale, tá? Porque assim, a gente parte pela teoria que tudo que fica quanto mais ao sul da Europa, mais quente vai ser, né? Então, claro que provavelmente a Grécia vai ser muito mais quente do que Verona, né? Mas Verona, pelo que eu senti, porque eu acabei ficando em vários lugares do Vêneto, Verona é bem mais quente, né? Enquanto eu estava, por exemplo, um dia eu estava lá em Verona e no mesmo dia eu ia, não sei, para Treviso, para outros lugares um pouco mais acima, eu sentia que tinha mais frio, né, do que em Verona, era bem mais quente assim. Não assim um calor, né, tremendo, mas era bem mais quente. Então basicamente é isso, quanto mais você vai subindo, mais frio você vai pegar. E aí o contrário também, né, é verdadeiro, quanto mais você vai descendo, mais sensação de calor vai ter. Não é tropical, né? No inverno não, mas vai ser menos frio. Por exemplo, se você vai para o sul da Itália, é comum que as pessoas que vão para o sul da Itália, enfim, ou eles mesmos lá, né, as próprias pessoas do Vêneto, digam, né, que lá é menos frio, né, tem um inverno bem menos rigoroso, faz frio, mas tem um inverno menos rigoroso. É um inverno que para mim é menos rigoroso, para mim pelo menos, né? Eu não sei, de repente uma pessoa que mora num lugar tropical do Brasil, num lugar em que nunca pega frio, talvez essa pessoa morra de frio quando pegar um inverno na Sicília, né, em Nápoles, na Calábria e tal, mas para mim não é tão frio assim, como eu já tenho o costume de viver no sul do Brasil, não me parece tão frio. Que, por exemplo, teve um inverno que eu peguei lá, ele foi um pouco menos fraco, né? Teve uma vez lá que eu peguei um inverno um pouco menos fraco e o que aconteceu? A gente teve que meio que subir assim, ir para as montanhas, nos refúgios deles lá nas montanhas para pegar frio de verdade, assim. Eu não sentia tanto frio, porque até mesmo porque é um frio mais seco, não é um frio úmido como acontece no sul do Brasil. No sul do Brasil, quando o inverno é rigoroso, é muito difícil assim de viver sem sei lá, calefação, estufa, esse tipo de coisa. É muito sofrido, porque é um frio úmido, é um frio que a gente acaba sentindo nos ossos, assim, sabe? É desconfortável o frio no sul do Brasil quando os invernos são rigorosos ou que, enfim, tem semanas de frio intenso, assim. Então é um frio desconfortável. É basicamente desconfortável. Enquanto lá, o frio ele é um pouco mais úmido e se o inverno não for tão rigoroso, ele acaba não sendo assim tão destrutivo, né? Ele fica mais de boa. Claro que aí, se for rigoroso, começa a pesar também, né? Mesmo sendo seco. Então a gente subia lá nos Alpes. Durante o dia era bem tranquilo, apesar de estar rodeado de neve, não se sentia frio com roupa, né? Não vai pelado, que daí vai dar problema. Mas com uma roupa adequada, ok, tranquilo, eu não sentia frio nenhum. Assim, nos Alpes ali, rodeado de neve, com sol e tudo, então não sentia muito frio. Claro que daí, então, à noite eu começava a ficar pior, né? A sensação de frio era pior e assim por diante. E aí o que acontece é que isso aqui vale também, se você vai descendo ali a Itália, né, o centro da Itália, eu achei bem mais quente, assim, não achei muito frio. Por exemplo, a primeira vez, eu me lembro, quando cheguei lá, era inverno e eu cheguei em Roma. Estava 0 graus, eu não acreditei que estava 0 graus, porque estava assim, por exemplo, como se fosse, vamos dizer, aqui no sul um frio de 8 graus para mim, parecia. E eu estava lá com uma camiseta e uma jaqueta aberta por cima, e para mim estava super tranquilo, assim, não estava com muito frio. E na área externa, né, digamos. Então eu meio que estranhei, isso aqui é frio, né? Isso aqui não parece muito frio. E aí, se você vai descendo e tal, como, enfim, muitos amigos de lá relatam também, ou pessoas que vivem no sul da Itália vão dizendo, não, aqui não é tanto, né? Pessoas que já estavam habituadas a viver no frio, né? Tem que sempre ter essa mediação. Se você é de um lugar quente, de repente vai para um lugar que faz frio, vai morrer de frio. Mas se for uma pessoa que já tinha esse costume de viver num lugar frio, vai dizer, não, aqui é tranquilo, de boa, né?
os invernos não são tão. Aí é óbvio, daí o verão é quente, né? Em muitas partes da Europa. O verão é meio infernal, assim, é 40... No Vêneto costuma fazer 40, 42, 43 graus. De repente, assim, se vê uma onda muito forte de calor, até 45 graus. Se você for descendo, aí vai ter mais calor ainda. Bom, não é novidade para ninguém, a gente já viu verões aí sendo anunciado nos noticiários, por exemplo, na França de 50 graus, 50, sei lá, 52 graus, coisas absurdas assim. Então é claro que, por exemplo, nos outros países ali para baixo, né, Albânia, França, Grécia e tal, eu provavelmente acho que seja muito quente. Eu não fui para esses países, mas eu acredito que faça um verão bem generoso ali para eles. Assim, um verão que eu nunca peguei aqui. Por exemplo, aqui não faz 40 graus, não faz 45 graus. É quente, sim, é quente, faz calor, mas o nosso calor aqui, pelo menos onde eu estou, né, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, é no máximo 33 graus ali, 34, quando é muito quente, não é 45, não é nada disso, tá? Então, tem essas nuances aqui. E é claro que, enfim, né, isso, como eu falei para vocês, depende da experiência da pessoa. Quanto à neve, né, não é em todos os lugares que neva. Se for um inverno, né, muito fraco, como eu falei para vocês, não vai nevar dentro de muitos lugares. Bom, eu tenho um amigo que vive em Londres e ele disse que praticamente nunca neva em Londres, é muito, mas muito raro nevar em Londres. E aí tudo depende, né? Então não dá para comparar o sul da Europa, por exemplo, com o extremo norte da Europa, que ali é claro que vai ser basicamente frio ali, Noruega e tal. Então vai ser bastante frio nesses lugares. Mas o sul da Europa, ele costuma ser mais tranquilo. Outra coisa que eu queria falar também, por exemplo, existem alguns países que faz bastante calor também na primavera, né? Teve uma vez que eu ia para o Vêneto e aí eu não como a outra vez que eu cheguei por Roma, mas eu cheguei por Portugal. Estava já na primavera e estava fazendo 30 graus, 30 e não sei o que, estava insuportável, infernal assim o calor, na primavera, início de primavera, não era final de primavera, quase desembocando o verão, era início, recém tinha acabado o inverno, estava mais de 30 graus. E aí então, enfim, eu fiquei lá por um tempo esperando o meu voo, e quando eu cheguei no Vêneto estava 8 graus, então percebam que existe uma diferença, né? Eu tenho a impressão, né, que Portugal é um país que, de repente, claro, se você for mais para o norte, talvez nem tanto, mas muitos lugares de Portugal eu tenho a impressão que seja um país muito mais quente assim, do que a Itália, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. Não sei como a Espanha, talvez a Espanha também seja um país mais quente. Enfim, você que tem experiência aí de outros países ou experiências de andar aí pela Europa, também poderia contribuir aqui nos comentários, né? Me deixa aí nos comentários quais países você já visitou da Europa. É claro, como o assunto é sobre o clima na Europa e eu falei um pouco do meu testemunho a respeito do Vêneto, deixa aí nos comentários como é que era o clima, né? O que você pegou aí pela frente, né? O que você enfrentou, que sempre é bom, né? Deixar as pessoas atentas a isso. Até muitos que estão aqui no canal às vezes têm a ideia de se mudar para lá e eles já ficam um pouco cientes a respeito disso também. Vi ringrazio. Tchau, tchau. Strucon.